Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre análise de custo, volume e lucro. Um conteúdo muito importante aí dentro da contabilidade de custos, tá? O que é, na verdade, essa relação? Relação custo, volume e lucro, ou conhecida como CVL. É uma análise que estuda o comportamento do custo dos produtos e do lucro diante do volume de atividade da empresa. Então, diante da quantidade produzida, diante da quantidade de serviços prestados que a empresa faz ali. Então, essa relação vai estudar qual que é o comportamento do custo ali da minha produção e do lucro que eu tenho de acordo aí com o volume produzido, tá? Qual que é a ideia principal, um dos objetivos principais do estudo dessa relação volume-lucro, custo, volume e lucro? Aí verificar qual que é o impacto que pode ocorrer no meu lucro, no valor que eu vou chegar lá no fim do mês e vou ter como lucro na minha empresa, de acordo com o meu custo e com a quantidade vendida. Então, a gente vai fazer análises com relação a isso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio, qual que é o valor da receita mínima que eu tenho que ter, por exemplo, para eu ter aquele lucro que eu quero, certo? Então, é isso que a gente vai ver aí nesse conteúdo de relação custo, volume e lucro. Quais que são as premissas básicas desse tipo de análise? Primeiramente, as receitas, elas se alteram em função do número de unidades vendidas, produzidas. Isso aqui, gente, na verdade, o que seriam essas premissas? Na verdade, é que para a gente conseguir fazer essas análises, que a gente vai estudar aqui até o fim dessa aula, a gente obrigatoriamente tem que observar essas premissas e supor que a organização e que os custos e que a receita e que a venda vai obedecer essas premissas que a gente está colocando aqui, entendeu? Se alguma situação fugir dessas premissas aqui, a análise ela não vai conseguir ser 100% certinho. É claro que muitas vezes as análises que a gente faz dentro da contabilidade ou dentro de qualquer outra área, a gente tem algumas situações, algumas premissas, e é claro que no dia a dia pode ser que aquilo não seja observado, tá? Então, para a gente conseguir fazer a análise certinha, bonitinha, sem erro, e a gente poder afirmar, a gente teoricamente tem que observar essas premissas, Como eu falei aqui, a primeira delas a gente tem que observar que as receitas, para que a gente possa fazer a análise do custo, volume e lucro corretamente, as receitas, a gente tem que pressupor que elas vão se alterar em função da quantidade vendida ou da quantidade produzida de bens ali na minha empresa. A gente tem que supor também que todos os gastos estarão limitados em fixos e variáveis. Além disso, o preço de venda, o gasto fixo, total da empresa, e o gasto variável permanecerão constantes dentro do período analisado. Isso significa o quê? Que para a gente fazer a análise corretamente, essas três variáveis, preço de venda, o valor total gasto fixo e variável, durante ali aquele período da nossa análise, por exemplo, se a gente estiver analisando durante o mês, aqueles valores durante aquele mês não vão poder se alterar. Por exemplo, se eu vendo um produto a R$10, para eu fazer a análise certinho, eu estou supondo que durante aquele meu mês que eu estou fazendo a análise, eu sempre vendi o meu produto a 10, eu não vendi meu produto a 11. Eu estou supondo que para eu produzir, eu gasto, sei lá, suponhamos que eu estou produzindo um sorvete. Eu estou supondo que para eu produzir 1 quilo de sorvete, o meu gasto variável, o meu custo variável é R$10. Então, assim, durante todo aquele período analisado, esse gasto vai ser R$10. Tá? Mesmo que às vezes ele aumente um pouquinho, para fins de análise aqui a gente tem que supor isso, tá bom? As receitas, os custos variáveis serão lineares durante o período analisado, tá? Que tem muito a ver com o anterior aqui. Linear significa que eles vão se manter constantes, tá bom? A análise se refere a um produto. Se eu precisar fazer análise de mais de um produto, a proporção de vendas ela vai se manter constante, mesmo que tenha alteração do total de unidades vendidas, tá bom? Ou seja, a análise que a gente faz, gente, é uma análise geralmente que é o quê? Unitária, tá? A um produto, tá bom? As receitas e os custos podem ser agregados
e comparados, podendo não considerar o valor do dinheiro no tempo, tá? Porque o que acontece? Tem uma disciplina aí que a gente viu, na matemática financeira, né? Que eu falo lá várias vezes, gente, a gente tem que observar o valor do dinheiro no tempo. R$ 100 hoje não é a mesma coisa que R$ 100 o ano passado e não vai ser a mesma coisa que R$ 100 daqui 1, 2 anos, não é verdade? Só que, porém, aqui para esse tipo de análise, a gente esquece isso daí, tá? A gente faz de conta que não tem essa questão do valor do dinheiro no tempo, tá bom? Porque senão a gente teria que fazer transformação e levar em conta o valor da inflação, e levar em conta a taxa de juros, tal. Então, assim, a gente vai fazer de conta que não tem essa questão aí de valorização e desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, tá bom? Certinho. E quais que são os 3 pontos-chave e os 3 conceitos principais envolvidos aí na análise custo, volume, lucro? Primeiramente, é a margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança, tá? O que é cada um destes? Margem de contribuição é o quanto cada produto, unitariamente, cada um produto ali contribui para o negócio da empresa com a finalidade de cobrir os custos fixos e propiciar o lucro, tá? Então, assim, a margem de contribuição é o quanto cada produto que eu estou produzindo ali, ele vai contribuir para a geração do meu lucro, tá? Isso considerando o quê? A cobertura dos custos fixos, tá? Por quê? Para a gente fazer a margem de contribuição, a gente vai ver já, a gente vai levar em consideração somente os custos variáveis. Por quê? Porque os custos variáveis, a gente já viu aí em uma outra aula, que os custos variáveis, eles vão variar de acordo com a minha quantidade produzida. E os custos fixos são custos que eu vou ter independente de quanto eu produzo. Então, por exemplo, vamos pegar ali o caso do sorvete que eu comentei, né? Não sei porque que eu sempre pego exemplo de sorvete, gente, mas acho que é porque é gostoso, né? Então, vamos lá, sorvete. Suponhamos que para eu fabricar o meu sorvete, só relembrando aí, né? Para eu fabricar o meu sorvete, o que eu gasto? Eu gasto açúcar, eu gasto leite e sei lá mais o que, ovo. Vai ovo no sorvete? Não lembro, não sei. Faz de conta que vai ovo. Então, para produzir 1 quilo de sorvete, eu vou gastar lá, sei lá, meio quilo de açúcar, 1 litro de leite e sei lá quantos ovos. Certo? Então, suponhamos que isso aqui vai representar R$10. Se eu for produzir 2 quilos de sorvete, eu teoricamente vou gastar o dobro, né? O dobro de açúcar, o dobro de leite, o dobro de ovo. Então, eu vou gastar R$20. Se eu for produzir 3 quilos de sorvete, eu vou gastar R$30. E por aí vai. Então, isso é um custo variável, que ele vai variar o custo total, né? Ele vai aumentar de acordo com a quantidade que eu produzo. Agora, vamos pensar no custo fixo. Suponhamos que eu tenho o salário do funcionário. Então, 1.212 é atualmente o valor do salário. Suponhamos que eu tenho um funcionário que fabrica ali o sorvete, que fica lá mexendo na máquina para fabricar o sorvete. O salário dele é R$1.212. Se em um mês eu produzir, sei lá, 1.000 quilos de sorvete, qual que vai ser o salário desse funcionário? 1.212. Se em outro mês eu produzir 1.500 quilos de sorvete, qual que vai ser o valor do salário desse funcionário? 1.212. Ou seja, isso aqui é um custo fixo, porque independente da quantidade produzida, eu vou ter esse custo todo mês, tá bom? Então, o que a margem de contribuição... o que a margem de contribuição faz? Ela vai verificar o quanto cada produto que eu produzo, então, por exemplo, o quanto que cada quilo de sorvete, por exemplo, vai contribuir para eu pagar esse custo fixo que eu tenho todo mês, certo? E, consequentemente, gerar o lucro, tá bom? Esse é o conceito de margem de contribuição. E como que a gente faz essa continha? Gente, é muito simples. É só a gente pegar o valor da nossa receita, lembrando aí, o que é receita? Não é receita de bolo. Receita, aqui dentro da contabilidade, é o valor de quê? É o valor da nossa venda. É o valor da venda do nosso produto, da venda do nosso serviço, tá bom? Então, para a gente calcular a margem de contribuição, a gente vai pegar o valor, então, que eu vendi, o valor da minha receita,
menos o custo variável, que eu acabei de relembrar aí para vocês o que significa, né? Isso vai dar a nossa, então, margem de contribuição. E aí, gente, a margem de contribuição, a gente pode calcular ela em valor absoluto, ou seja, em valor em reais. Então, por exemplo, se eu vendi lá o meu sorvete, então, por exemplo, o quilo do meu sorvete, eu vendi por 20 reais. Então, 20 reais. E o custo variável do meu sorvete foi 10 reais. Então, qual que vai ser a margem de contribuição? 10 reais. Em valores relativos. Em valores relativos é o valor em percentual aqui, tá? Então, o valor aí da minha receita é 100%, né? Que é o valor total que entrou aí no meu caixa, né? O valor total da minha venda. O custo variável, como que eu vou encontrar o valor relativo desse custo variável? 10 reais, é só pegar 10 reais e dividir por 20 aqui que eu vou saber qual que é o valor percentual desse custo frente à receita que eu tive. Então, eu pego 10 dividido por 20. Isso mesmo? Isso mesmo. 10 dividido por 20. Deu um branco aqui, achei até que eu estivesse passando conta errada. Vai dar, gente, meio, tá? Meio, transformando em porcento, é só multiplicar por 100, que vai dar 50%. Então, meu custo variável vai ser 50%. E qual que vai ser a minha margem de contribuição? 50% também, tá bom? Então, a gente consegue encontrar o valor absoluto, né, o valor em reais aqui, e o valor relativo em percentual. E o que significa isso, né, gente? Quanto maior o valor aqui da margem de contribuição, ou seja, quanto maior a proporção dela aqui, ó, porque, gente, o que é mais legal é que a gente usar essa análise aqui em percentual. Por que análise percentual? Eu consigo confrontar com uma margem de contribuição de outro produto, eu consigo verificar essa margem de contribuição, sei lá, com o valor de um concorrente meu, não sei. É mais fácil a gente analisar por meio do percentual, tá bom? Porque independe do valor aqui do produto, independente se minha empresa é uma empresa pequena, grande, se eu ganho muito ou pouco, o percentual sempre vai ser de 0 a 100, né? Então, fica mais fácil da gente fazer comparação. Então, quanto maior a proporção da margem de contribuição, menor será o esforço de venda. Por outro lado, quanto menor a proporção, maior será o esforço das vendas. O que significa isso, gente? O que acontece? Se eu tenho uma margem de contribuição alta, tá? Se eu vender pouco, mesmo com a quantidade pequena de vendas, eu já consigo ir lá e pagar os meus custos fixos, certo? O salário lá do meu funcionário que tendo ou não tendo produção, eu tenho que pagar. Se essa margem aqui é baixa, eu vou precisar vender muito para eu somar muito dinheiro para eu conseguir pagar os meus custos fixos. Então, quanto maior a margem de contribuição, melhor, certo? Claro, considerando que os meus custos vão ser fixos, né? Certo? Que é uma das premissas que a gente viu lá atrás. Entendido? Margem de contribuição? Então, vamos para o próximo item aí da análise custo, volume e lucro. Ah, gente, lembrando, aqui, a margem de contribuição, acho que eu não coloquei aqui. Na apostilinha que eu fiz está escrito isso, mas aqui não tá. O que acontece? A margem de contribuição, gente, representa qual item da nossa análise custo, volume e lucro? Representa o custo, tá bom? Vamos para o próximo item, que representa o quê? O volume, tá bom? É o que a gente conhece como margem de segurança. O que é margem de segurança? Corresponde ao volume de vendas ou a receita que eu planejei ali, né? A minha receita ali que eu tenho como meta obter, que está acima do ponto de equilíbrio. Mas, professor, o que é ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, gente, ele é representado pelo valor do faturamento. Faturamento, gente, é praticamente quase a mesma coisa que receita. Faturamento é aquilo que eu faturo num determinado período, é aquilo que eu vendo num determinado período, tá bom? Geralmente, o faturamento total é tudo aquilo que eu vendi. Então, podemos colocar aqui como igual a receita, tá? Então, o ponto de equilíbrio é representado, então, pela minha receita, que cobre todos os meus gastos sem sobrar nada. Ou seja,
quando eu fico no... Já ouviram falar do 0 a 0? Ou quando eu troco cebola, já ouviram falar desse termo? Trocar cebola significa que você não ganha nem perde, tá? Então, ponto de equilíbrio é quando eu vendo, cubro todos os meus custos, mas eu não tenho lucro ali, tá? A margem de segurança, ela traduz, então, que parte do faturamento que gera lucro. Então, a margem de segurança é uma margem que eu tenho que respeitar para que eu tenha lucro e eu saia desse ponto de equilíbrio aqui, certo? Por quê? Porque eu também não quero ficar nesse ponto de equilíbrio. A gente vai ver mais pra frente que tem vários tipos de pontos de equilíbrio, tá? Mas quando a gente só fala assim, ponto de equilíbrio, a gente entende que é o ponto de equilíbrio contábil, que é um dos que a gente vai ver lá na frente. E aí, eu não quero vender só para cobrir os meus gastos, eu quero ter um lucrinho, certo? Então, a margem de segurança, ela representa aquele valor de vendas que eu tenho que ter, certo? Aquela quantidade que eu tenho que vender para que eu tenha um faturamento, para que eu tenha um lucro, tá bom? Ela demonstra, então, ó, isso que eu acabei de falar, o nível de vendas que pode ser reduzido sem que isso venha ocasionar prejuízo para a organização. Tá certo? Certo. Então, como que faz para a gente calcular a margem de segurança? A gente pode calcular a margem de segurança, gente, em dois fatores. A gente pode calcular a margem de segurança em quantidade, tá? Ou seja, em quantidade de produtos mesmo, tá bom? Então, quantidade de unidades vendidas. Ah, eu preciso vender 100 quilos de sorvete para eu ter uma margem de segurança. Ou seja, para eu cobrir meus gastos e ainda ter um lucrinho, certo? Então, isso é em quantidade de itens, tá? E aí, eu posso encontrar margem de segurança em quantidade absoluta de itens ou eu posso encontrar margem de segurança em valor relativo de itens de volume de vendas, que é o percentual. Ou, gente, eu posso encontrar margem de segurança em valor absoluto de monetários, ou seja, eu preciso vender 6 mil reais no mês para conseguir cobrir os meus gastos, todos os meus gastos e ainda ter um lucro, tá certo? Então, eu posso calcular a margem de segurança em quantidade vendida, né, um volume de vendas aqui em quantidade ou em valores. Eu quero calcular o volume de venda em valor. Quanto que eu preciso vender no mês para eu ter ali o meu lucrinho, a minha margem de segurança, tá bom? Ou eu posso calcular aqui também valores monetários percentualmente falando, certo? O percentual aqui, gente, é muito simples, é só eu dividir pelo volume de venda, seja ele volume em quantidade ou seja ele em volume de reais, tá? É a mesma coisinha que tá aqui em cima, a mesma fórmula, receita total menos receita no ponto de equilíbrio. A diferença é que aqui eu vou dividir pela receita total para encontrar qual que é o valor percentual. Tá certo? Então, a fórmula, né? Acabou que eu não falei a fórmula, né? Aqui, a margem de segurança aqui, então, vai ser volume de vendas menos a quantidade de produtos vendidos no ponto de equilíbrio e a mesma coisa aqui embaixo. Só que ao invés de ser volume de vendas, é volume de vendas, na verdade, em reais, né? A receita total menos a receita no ponto de equilíbrio. Certo? Vamos fazer um exercíciozinho pra gente ver que é bem simples isso não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, vamos considerar que uma empresa projetou suas receitas para um determinado período no valor de 1.500.000 reais. Então, já vamos anotar as informações aqui. Gente, sempre que a gente for fazer qualquer tipo de exercício, primeiro de tudo, a gente extrai todas as informações do exercício, tá? Que fica mais fácil da gente visualizar o que a gente tem, o que a gente não tem, onde que a gente quer chegar. Então, eu tenho que a minha receita é 1.500.000 reais. Com este faturamento, ao descontar todos os gastos, essa mesma empresa chegaria a um lucro de 300.000 reais. Então, o lucro seria de 300.000 reais. Ok. Ao realizar um cálculo simples, os proprietários verificaram que para obter um lucro zero, ou seja, para chegar no ponto de equilíbrio, os proprietários verificaram lá, ou seja, geraram faturamento, perdi aqui onde eu estava, geraram faturamento para cobrir todos os gastos e não sobrar nada, né, o ponto de equilíbrio, eles deveriam vender 1.200.000. Então, a minha receita, isso é qual a informação? Receita no ponto de equilíbrio seria
R$ 1.200.000. E agora, como é que eu vou calcular a margem de segurança? Então, eu quero encontrar a margem de segurança, certo? Vamos encontrar a margem de segurança? Vamos! Ah, professora, mas eu não sei a fórmula. Ah, eu vou vir aqui colar na minha folhinha qual que é a fórmula, porque eu não sei qual que é a fórmula. Vamos colar. Então, a nossa fórmula é... Cadê? Vamos voltar aqui para a gente ver, olha só. Eu tenho o valor do volume de vendas, a quantidade de vendido? Não tenho, então eu não vou fazer em quantidade, eu vou fazer em valores, porque eu tenho a receita só em valores. Como que eu encontro a margem de segurança? Margem de segurança é igual a receita total menos receita no ponto de equilíbrio. Opa, peraí. Aqui, ó, receita total, então a minha margem de segurança vai ser igual a minha receita total menos a minha receita no ponto de equilíbrio, tá bom? Margem de segurança vai ser igual a 1.500.000 menos 1.200.000. Minha margem de segurança vai ser R$300.000. Nossa, professora, uai, mas é igualzinho o lucro? Pois é, deu igualzinho o lucro. Gente, nem sempre vai acontecer isso não, tá? É porque aqui assim, a gente tem um exemplo simples com poucas informações, né? Foi igual o lucro, mas não necessariamente vai ser sempre igual, tá bom? Então, minha margem de segurança é R$300.000. Só que eu quero também, vamos calcular ela em porcentagem. Em porcentagem, é só eu pegar esse valor e dividir, ó, vamos voltar aqui pra gente ver, ó, pela receita total, ó, aqui a fórmula. Então, a receita total não é 1.500.000? Então, margem de segurança, deixa eu ver aqui a conta quanto que vai dar. 20%. 20%. Na verdade, gente, não vai dar 20%, vai dar 0,2. Vamos fazer a conta certa, né, Leisiane? Na verdade, 300.000 dividido por 1.500.000 vai dar 0,2. 0,2 para transformar em percentual é só fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, a minha margem de segurança é 20%, tá? Mas o que isso significa? O que isso significa? Tá, e aí? Simples, gente. Essa margem de segurança de 20% representa que a empresa tem 20% de valor de venda de receita, tá? Entre o valor que ela tem hoje de receita, que é 1.500.000, certo? E o valor mínimo de receita que ela poderia chegar para não ter prejuízo, tá bom? Ou seja, a receita dela pode diminuir em 20% que ela não vai ter prejuízo. Tá, em termos mais práticos ainda, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar o seguinte, se eu chego lá na minha sorveteria e um cliente pede, eu quero levar um sorvete, você me dá 25% de desconto? Ninguém vai fazer isso, mas suponhamos nosso exemplo aí, né? Você me dá 25% de desconto? Opa, acendeu a luz amarela. Qual que é a minha margem de segurança? Não é 20%? Eu não posso dar um desconto de 25% para um cliente, porque eu posso estar comprometendo o meu lucro. Se eu começo a dar desconto para todo mundo e eu dou desconto para todo mundo de 25%, eu vou entrar em prejuízo. Então, isso é a margem de segurança, tá? É ideal, é interessante a empresa ela sempre ter esses cálculos prontos, tá? E a maioria das vezes, gente, a gente pode fazer esses cálculos por meio de estimativas, tá? Vocês não viram aqui que foi colocado? Vamos considerar que uma empresa projetou suas receitas? Às vezes a gente faz esses cálculos não sobre valores passados, mas sim sobre valores futuros, para justamente a gente se planejar, para a empresa saber que ela não pode vender abaixo de determinado patamar, abaixo de determinado preço, porque senão ela vai entrar em prejuízo, tá? Então, assim, essa análise que a gente está fazendo aqui, né, da margem de segurança, é para evitar que a empresa tenha um prejuízo lá na frente, tá bom? E vamos para nosso último ponto aí da análise custo, volume e lucro, o ponto de equilíbrio. Na verdade, a gente já mencionou o ponto de equilíbrio lá atrás, quando a gente falou da margem de contribuição, agora aqui também da... Gente, a gente acabou de ver, da margem de segurança, na verdade.
Só que aí agora a gente vai explicar um pouquinho melhor o ponto de equilíbrio e quais os tipos de ponto de equilíbrio que a gente tem, tá bom? Isso aqui, a questão aqui do ponto de equilíbrio, vai ser o nosso terceiro item dentro da nossa análise custo, volume e lucro, que vai representar o quê? A variável lucro, né? Esse tanto de dinheiro voando aí. Gente, essas análises, principalmente essa análise aqui do ponto de equilíbrio, elas são análises utilizadas principalmente, gente, na parte gerencial, tá? Não são análises utilizadas ali, por exemplo, por um contador ou pela pessoa que está ali coletando as informações. Geralmente são utilizadas pela gerência, tá? A gente utiliza dados, geralmente, que vem da contabilidade para fazer esse tipo de análise, tá bom? E como a gente já falou, né, o ponto de equilíbrio, ele auxilia ali a empresa a saber, né, o que é necessário para cobrir todos os custos que ela tem e gerar um lucro, certo? Só que aí, gente, a gente tem 3 diferenciações aí de ponto de equilíbrio. A gente tem o ponto de equilíbrio contábil, que é justamente o ponto de equilíbrio que a gente já mencionou lá atrás, que é aquele valor de receita que eu tenho que ter para cobrir todos os meus gastos fixos, tá? O resultado mostra em quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas para que não haja perda nem ganho, ou seja, lucro zero. Então, o ponto de equilíbrio contábil, eu vou pegar todos os meus gastos fixos e dividir pela margem de contribuição. Essa seria a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. A gente tem o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro refere-se à cobertura do gasto fixo adicionado de despesas financeiras. Gente, o que são as despesas financeiras? Despesas financeiras, dentro da contabilidade, são aqueles gastos que você tem lá no banco, tá? Juros dos empréstimos que você paga, né? Gastos que você tem lá com relação às manutenções de conta corrente e tal. Mas o gasto principal mesmo são os juros, que dependendo do tipo de empréstimo e financiamento, são altíssimos e podem representar uma boa parcela aí do lucro da empresa que vai lá para pagar juros, tá? De empréstimo no banco, principalmente aquelas empresas que são mais endividadas. Então, o ponto de equilíbrio contábil, aliás, o ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai somar essas despesas financeiras aos gastos fixos que a gente tem. Além disso, a gente vai considerar também a depreciação para fazer esse cálculo. Depreciação, gente, para quem nunca ouviu falar aí, para quem nunca viu a parte de contabilidade básica e não sabe o que é depreciação é um valor que a gente tem que considerar na contabilidade, que é a perda contábil do valor de um determinado bem, de um determinado ativo imobilizado que eu tenha. Nossa, professora, não entendi nada que você falou. Falou grego. Vamos traduzir em exemplo prático. Suponhamos que eu tenho um computador ali na minha empresa, certo? O computador a gente chama ativo, é um tipo de ativo imobilizado, ou seja, que eu tenho ali, que fica imobilizado ali na empresa, porque eu estou usando aquele computador sempre. Eu não vou comprar aquele computador e vou sair vendendo ele por aí. Eu vou comprar e vou utilizar, tá? Esse computador, suponhamos que eu comprei ele por R$2.000. Daqui 6 meses, será que esse computador vai valer R$2.000? Não vai, porque ele já ficou mais velho, ele está usado, a tecnologia já mudou, ele vai desvalorizar. Eu comprei ele por R$2.000, mas daqui 6 meses ele vai valer R$1.500, daqui 2 anos ele vai valer R$1.000 e por aí vai. Isso é depreciação, a desvalorização dos bens imobilizados que a empresa tem. Então, o que geralmente entra em depreciação? Computadores, máquinas, né? Tem empresa, gente, que tem máquinas que custam milhões. Então, aquela máquina, ela vai depreciando, ou seja, ela vai perdendo valor. Imóveis, carros, tá bom? Então, isso é um tipo de custo que a empresa tem, né? A gente tem que contabilizar essa desvalorização desse bem, tá bom? Então, aí, para a gente achar o ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai somar os gastos fixos, mais as despesas financeiras, menos a depreciação e vai dividir pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio econômico, ele vai referir-se à cobertura do gasto fixo da empresa, adicionado ao lucro esperado pelo proprietário. Ou seja, gente, para falar a verdade, o ponto de equilíbrio que eu mais gosto é esse aqui, o ponto de equilíbrio econômico. Por quê? O ponto de equilíbrio econômico, gente, mostra quanto que eu devo gerar de volume de vendas para que eu, além de cobrir os meus custos, gente, tenha esse aqui, que é o objetivo da minha empresa. Eu não abro uma empresa para ter lucro.
A não ser que que eu abra uma empresa, uma ONG, né, uma organização não governamental, uma empresa sem fins lucrativos, eu abro uma igreja ou qualquer outra empresa sem fins lucrativos, o objetivo que a gente tem quando a gente abre uma empresa é obter lucro, correto? Então, esse ponto de equilíbrio, na minha visão, né, na minha humilde visão, eu acho que assim, em termos de análise, é o que, assim, melhor representa aí onde eu quero chegar. Eu quero chegar lá no meu lucro, certo? Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser os gastos fixos mais o lucro dividido pela margem de contribuição. Vamos ver como que a gente faz isso na prática. Vamos lá. A processadora de alimentos pró-orgânico pratica o preço médio de seus produtos em R$10 por unidade. O custo variável é de R$2. O gasto fixo mensal é de R$60 mil. A partir dos dados, determine ponto de equilíbrio contábil, tanto para a receita quanto para o volume de vendas, né, quantidade, ponto de equilíbrio econômico, considerando que eu terei um lucro de R$30 mil e a margem de segurança em valores relativos. Vamos fazer esse exercício então? Vamos fazer aqui na próxima folha. Então, primeiro de tudo, gente, vamos levantar as informações. Quais informações que a gente tem? Preço de venda dos produtos, R$10. Então, vamos lá. Preço de venda do meu produto, R$10. O que mais que eu tenho aqui? O custo variável é de R$2. Então, custo variável, R$2. O que mais? Gasto fixo mensal, 60 mil. Então, os meus gastos fixos totais, R$60 mil. E vamos lá, então, primeiramente para a letra A. Na verdade, primeiro de tudo, gente, como eu sei que eu quero calcular os pontos de equilíbrio aí embaixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos voltar aqui nas fórmulas. Todas as fórmulas, se a gente observar, a gente tem o quê? Margem de contribuição. Então, antes de tudo, gente, vamos fazer a nossa margem de contribuição aqui? Como que a gente vai fazer a nossa margem de contribuição? Lembra que eu falei que a margem de contribuição, ela vai ser igual a receita menos o nosso custo variável, que vai ser igual à nossa margem de contribuição. A gente encontra a margem de contribuição em reais e em porcentagem. Qual que é a minha receita? Receita, professora, mas não falou receita. Falou receita? Ai, não falou receita em nenhum lugar, né? Mas, gente, não falou receita, mas eu tenho que raciocinar, olha só. Eu vendo meu produto a R$10. Então, o preço de venda é R$10. R$10 é o que? A minha receita, é a quantidade que entra ali por cada produto que eu vendo. Então, gente, aqui a gente está fazendo, lembrando, como eu falei lá atrás, a margem de contribuição a gente faz para um produto, tá? Então, a gente faz para uma unidade, certo? Então, é uma unidade mesmo que eu vou colocar aqui, ó. Se eu vender uma unidade, eu vou ganhar R$10. Então, o preço de venda é R$10, a minha receita unitária é R$10 por cada unidade que eu vendo. Qual que é o custo variável? Tá aqui, ó. Vou até colocar assim, ó, R$10 por unidade para ficar mais bonitinho. O custo variável é R$2. Qual que vai ser aqui, então, a minha margem de contribuição? R$8, certo? Como que eu vou fazer o cálculo aqui em percentual? R$10 representa 100%, tá bom? Sempre o valor da venda a gente vai representar 100%. R$2, aí é só eu fazer a conta. 2 dividido por 100 é igual a 0,02, né? 0,2 multiplicado por 100 vai dar 20%. Então, 20% aqui e, analogicamente aqui, teremos que a nossa margem de contribuição é 80%. Nossa, gente, essa margem de contribuição tá muito boa mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Essa margem de contribuição tá ótima, hein? Mas beleza, vamos continuar aí o nosso cálculo. Aí agora, vamos efetivamente fazer o cálculo. O que eu quero achar? Ponto de equilíbrio contábil. Como que eu acho o ponto de equilíbrio contábil? Ai, professora, eu não sei. Gente, não precisa decorar a fórmula não, tá? A fórmula a gente pega nos lugares, a gente pega no livro, né? A gente joga numa planilha e calcula. A gente tem que entender para que serve o ponto de equilíbrio contábil, né? A gente não precisa ficar decorando fórmula. Então, vamos lá. O ponto de equilíbrio contábil é os gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Então, vamos colocar aqui, ó. Os meus gastos fixos
dividido pela margem de contribuição. Qual que é o valor dos meus gastos fixos? Não está aqui, ó, 60 mil reais. 60 mil, dividido pela nossa margem de contribuição. Qual que é o valor da nossa margem de contribuição? Não é 8 reais. 60 mil dividido por 8 vai dar o quê? 7.500. 7.500 o quê? Unidades. Mas, professora, como que a senhora sabe que é unidades? O que acontece? Os meus gastos fixos são 60 mil, né? Independente da quantidade de produtos que eu venda, certo? Se o meu produto que eu vendi, aqui tá falando que produto que é? Não, só fala que é um produto. Se a margem de contribuição de cada produto que eu vendo é 8 reais, e se eu tenho um gasto fixo de 60, então, por que eu divido esse 60 por 8? Justamente para saber quantos produtos que eu tenho que vender com uma margem de contribuição de 8 reais para eu conseguir cobrir esses gastos fixos. Esse é o significado do ponto de equilíbrio contábil quando eu estou falando em unidades. Quantas unidades eu tenho que vender com um determinado valor de margem de contribuição para cobrir todos os meus gastos fixos. Então, eu tenho que vender 7.500 unidades, certo? Vamos fazer essa mesma conta aqui em percentual? Então, essa mesma conta em percentual é só eu pegar os 7.500. Não vou pegar os 7.500. Eu vou pegar os 60 mil, os mesmos 60 mil, só que ao invés de eu dividir aqui por 8, eu vou dividir pelo percentual, tá? Aí aqui, 60 mil dividido, gente, eu não posso fazer conta aqui com percentual, eu tenho que sempre transformar isso aqui em decimal. Então, 80 dividido por 100, 0,8. 60 mil dividido por 0,8 vai dar 75 mil reais. Olha só. Tá, mas como é que você sabe que é 75 mil reais? Por quê? Porque eu não estou dividindo por nenhum outro número aqui, quantidade, nada. Eu estou só fazendo uma transformação aqui em percentual. Então, esse valor vai continuar em termos monetários, tá bom? E o que significa? Tá, 75 mil. Isso significa que eu preciso vender no mínimo 75 mil reais dos meus produtos para que eu consiga, considerando os meus custos variáveis, considerando isso aqui, gente, lembrando, né? Considerando que o meu custo variável vai ser sempre esse, que o meu preço de venda vai ser sempre esse. Eu preciso vender 75 mil reais em produtos para cobrir os meus gastos fixos daquele mês ali que foi 60 mil, certo? É isso que esse que é o significado aí do ponto de equilíbrio contábil quando a gente está falando em termos financeiros, em termos monetários. Vamos fazer a letra B. O que está pedindo aqui na letra B? Ó? Ponto de equilíbrio econômico na receita e volume de vendas, sabendo que o lucro deverá ser de 30 mil. Então, vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio econômico. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio econômico? Vamos ver a formulazinha dele? Olha aqui, ó. Gastos fixos mais lucro dividido pela margem de contribuição. Então, aqui a gente vai colocar gastos fixos mais o nosso lucro dividido pela margem de contribuição. Então, gastos fixos é 60 mil reais, mais o nosso lucro que eu quero obter aí, né? Que eu obtive, na verdade, né? Dividido pela nossa margem de contribuição. Vamos fazer a mesma conta. Primeiramente, a gente vai dividir por 8 aqui, ó, monetariamente, tá? Então, isso aqui vai dar 90 mil, aqui 60 mais 30, 90 mil. 90 mil dividido por 8 vai dar 11.250 unidades. O que isso significa? Significa que para eu cobrir todos os meus gastos fixos e ainda ter um lucro de 30 mil reais, eu preciso vender 11.250 unidades. Olha só que legal, gente, esse tipo de análise. Você consegue saber onde você quer chegar. Eu quero chegar num lucro de 30 mil. Quanto que eu tenho que vender? Tem que vender 11.250 unidades. Pronto. Você tem ali o seu objetivo. Você vai fazer de tudo para atingir o quê? Aquela meta, que é vender esses 11.250 para você ter o seu lucrinho lá no fim do mês. Certo? É isso que é mais importante. O mais importante não é a continha.
Essa continha aqui, a gente joga lá no Excel para alguém fazer pra gente, a gente pede para alguém fazer. O mais importante é a análise. O que eu vou tirar disso aqui para fazer, para tomar uma decisão importante lá na minha empresa? Suponhamos que eu estou no meio do mês e eu vendi só 4.000 unidades, já passou 15 dias. E agora, gente, eu vou ter 15 dias aí para vender mais 7.250 unidades, porque senão eu não vou ter lucro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Eu vou tentar, vou fazer uma propaganda, vou fazer um marketing, eu vou fazer, sei lá, vou tentar divulgar melhor o meu produto, vou tentar fazer alguma coisa ali para chamar o meu cliente, porque eu preciso vender para eu ter meu lucro, certo? Então, assim, o ponto de equilíbrio, ele é uma ferramenta que ajuda muito o administrador e o gestor a tomar algum tipo de decisão, tá? E vamos fazer o mesmo cálculo, porém, dividindo agora, então, o mesmo cálculo, só que ao invés de dividir pelo valor monetário, eu vou dividir pelo valor percentual. Então, 60 mais 30 dividido pelo 80%. Então, aqui vai dar 90 dividido por 0,8. Lembrando, eu nunca posso utilizar o porcento aqui no cálculo algébrico, né? Então, 90.000 dividido por 0,8 vai dar, em reais, 112.500 reais. Isso significa o quê? A mesma coisa aqui da questão da unidade, só que em reais. Eu preciso ter uma venda aí nesse período, né? Já estou falando mês, mas eu nem lembro se aqui tá em mês. Tá em mês sim, 60.000 mensal. Então, eu preciso vender ele no mês 112.500, né, de venda bruta de receita total para cobrir os meus gastos fixos, que é 60.000, e ainda ter um lucro de 30.000 reais. Certinho? Gente, espero que vocês tenham entendido bem aí esse conteúdo, tá? E espero vocês na próxima aula. Tchau!